E aí, ó, nós aqui outra vez. Bom, continuando, falando sobre direitos básicos do consumidor, parte 3. Nós vamos falar de mais 2 direitos básicos do consumidor, previstos no artigo 6º. Lembrando aqui, recapitulando, nós já falamos de direito à vida, saúde e segurança, direito à educação e informação, proteção contra publicidade enganosa e abusiva e práticas comerciais vedadas, isso no primeiro vídeo, na parte 1. Na parte 2, falamos do direito de modificação e revisão de cláusulas contratuais quando são abusivas, e falamos também sobre o que mesmo, além das modificações de cláusulas contratuais, prevenção e reparação dos danos provocados aos consumidores, sejam individuais, sejam coletivos. E aí, nesse vídeo, os 2 últimos direitos básicos a serem tratados, previstos no artigo 6º do CDC, que trata da facilitação da defesa do consumidor e da oferta adequada e eficaz prestação de serviços públicos. Olhe para o lugar certo, dona Patrícia, vamos lá. Bom, já disse, estou fazendo aqui um passeio rápido sobre esses direitos, por esses direitos, e alguns eu vou tratar de forma pormenorizada em tempo oportuno. Com relação à facilitação e defesa dos direitos do consumidor, um dos objetivos, dentro do CDC é justamente buscar facilitar ao consumidor o acesso à defesa de seus direitos. E daí também tem a questão da educação e da informação, Surge daí também, além da informação e educação, linkado, Existe aí um link entre educação, informação e facilitação da defesa dos direitos. Mas aquela obrigatoriedade de se colocar um CDC, bem na entrada dos estabelecimentos, de forma fácil para que o consumidor veja, e possa utilizar quando for necessário, está relacionado não só à informação e educação ao consumidor, mas para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, para que ele possa ter acesso à informação e aí buscar os seus direitos. Mas para além disso, o que é possível fazer? É possível também, quando for o caso, inverter o ônus da prova. O juiz, dentro de uma ação considerada ação de consumo, é um litígio que envolve uma relação de consumo, verificando ali na hipótese que existe uma hipossuficiência, qualquer tipo de hipossuficiência, é muito comum nas ações judiciais, contratuais, que se relacionam a consumo, observar a hipossuficiência probatória, ou seja, o consumidor não consegue ter acesso às provas necessárias para demonstrar o seu direito naquela ação judicial. Então, o juiz verificando a presença dessa hipossuficiência, ele pode inverter o ônus da prova. Não é uma obrigatoriedade, não é uma imposição ao juiz, mas uma possibilidade, desde que ele verifique essa hipossuficiência. Isso acontece em virtude justamente dessa facilitação da defesa dos direitos do consumidor, a existência dos PROCONs, das delegacias do consumidores, defensorias públicas especializadas, Ministério Público de Defesa do Consumidor. Então, todo e qualquer tipo de ação do poder público que possa fazer com que o consumidor tenha acesso à defesa de seus direitos, e isso é consagração do direito do consumidor, direito de acesso à defesa do consumidor, acesso à facilitação da busca de seus direitos. E um outro e último direito básico aqui comentado por nós diz respeito à adequada e eficaz prestação de serviço público, tá? Serviço público, professora? Sim, porque muitos serviços públicos, principalmente aqueles serviços prestados por permissionárias, concessionárias e autorizatárias do poder público, esses serviços eles são regidos pelo CDC,
até mesmo aquele serviço público prestado diretamente pelo poder público, tá? Aqui quem não sabe, mas serviços de telefonia em priscas aéreas eram prestados diretamente pelo poder público. Com o tempo é que esse serviço foi delegado a terceiros. Então, hoje nós temos empresas, né, que prestam esse serviço. Não é mais o poder público de forma direta, mas já o foi antigamente, tá? Mas entendam que serviços de telefonia, né, distribuição de água, esses serviços, eles são transferidos ao particular por meio de ou de uma concessão de serviço público ou por uma permissão, geralmente uma concessão, né? Porque existe aí um prévio processo licitatório, né? Dentro das modalidades previstas de licitação, assina-se um contrato com o poder público e o poder público concede. E aqui nós vamos entrar na polêmica do transporte coletivo da nossa querida cidade de Teresina, né? Nós estamos sem transporte público coletivo e é uma obrigação do poder público. Olha, além do Código de Defesa do Consumidor, existe uma outra lei que é muito estudada no direito administrativo, e se você nunca leu essa lei, você vá lá e leia essa lei para se inteirar desta conversa. É a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Essa lei, ela diz assim, sem prejuízo do disposto, 8.078, é o Código de Defesa do Consumidor, perdão, é a Lei 8.987 de 1995, Lei 8.987 de 1995. Essa lei, lá no artigo 7º, ela diz o seguinte: sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, que lei é essa, 8.078, Código de Defesa do Consumidor? São direitos e obrigações dos usuários. Nós somos usuários de serviço público. Receber serviço adequado, direito nosso. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa dos interesses individuais e coletivos, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas normas do poder concedente, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação de serviços e contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Então, vejam que a Constituição Federal também fala sobre esse serviço prestado pelo poder público em atendimento ao usuário, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.987 de 95, tá? Então, percebam que aqui em Teresina, no que diz respeito ao transporte coletivo, não está havendo aí uma adequada e eficaz prestação de serviço público, fato esse que já deveria ter feito o Ministério Público dar pressões e pressões, tanto no poder público, no nosso caso município, quanto nos empresários. Pressão no sentido de resolver e de buscar a solução imediata para esse problema, tá? Porque é um direito nosso, um direito do consumidor. E me dói muito saber que muitas pessoas que necessitam desse serviço estão aí, né, completamente deixadas ao relento, ao acaso. Porque a maioria deles não utiliza, né, esse tipo de serviço, transporte coletivo, né? Então, para essas pessoas não faz muita diferença, porque eu tenho um carro próprio, eu tenho condições de pagar um Uber, né, ou um serviço correlacionado equivalente ao Uber. Mas isso é muito caro para pessoas que vivem de salário mínimo ou nem salário mínimo possuem, tá? Então, esses são os direitos do consumidor. Além disso, a gente pode falar também que existe para atender
a essa eficaz prestação dos serviços públicos, os serviços de atendimento ao consumidor, dessas concessionárias e permissionárias, né? A gente observa muito isso. O pedido de cancelamento do serviço, quando você pede o cancelamento de um serviço, isso precisa ser atendido de forma imediata, e a gente observa que isso é um problema, porque muitas vezes você pede para cancelar um serviço e eles atrelam o cancelamento ao pagamento de uma parcela em atraso, de uma prestação pendente, né? E são atitudes que ferem o que preceituou o nosso CDC, tá? Mais à frente, a gente vai falar de cada um desses direitos de forma pormenorizada, enfatizando aspectos que são muito comuns no nosso dia a dia, situações da prática, né, da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu espero que vocês tenham entendido, assimilado, gostado dos vídeos, né? Agora eu vou fazer que nem o pessoal que é youtuber. Se inscreva no nosso canal secreto, clique no sininho, dê o seu like, faça um comentário. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!